Retornando, gravando, Acordou? né? E aí, voltando lá ao caso do compadre, né? Naturalmente, não há nenhuma excludente da ilicitude o fato por si só de estar sob efeito de álcool ou de drogas. Imagina, né? Se a gente for permitir, né, que é fato atípico. Se você está alcoolizado, todo mundo vai falar, não, eu estava doidão, cara. Eu mandei o polícia merda porque eu estava doidão. Falei que o cara é um safado sem vergonha, que eu estava louco, né? Me desculpa aí. Né? E eu sei que o policial quase saiu preso da audiência porque não se conformava com o posicionamento da magistrada de que isso caracterizaria fato atípico, né? Viajou, mas a gente não é por isso que a gente vai perder a confiança, né, de que os órgãos tecnicamente preparados para a aplicação da lei irão, de certa forma, adotar um posicionamento minoritário sem amparo na lei. Cabia ao fiscal da lei também, ao promotor, colocar, não, excelência, não tem essa de desculpa, não. Mas, enfim, acaba que, em regra, eles são amigos, não vão ficar se indispondo por causa de um crime de menor potencial ofensivo, né? Então, vamos voltar aqui a compartilhar para estar voltando aos pontos importantes do nosso estatuto. Então, visto, o que a gente tem ainda de importante? Posse, a gente já falou, arma de fogo. Informativo, anota aí, informativo 496. Interessante, decisão do STJ, de que o motorista que é flagrado com arma de fogo no interior do caminhão comete, também até meio dá para deduzir, né? Crime de porte de arma de fogo, do artigo 14. Tá? Poderíamos estar discutindo aí se seria o conceito de domicílio. Agora estou até tentando entender o porquê de fazer uma afirmação tão óbvia, né? O fato de você estar na boleia do caminhão, dormindo ou, digamos assim, descansando, e aí chega a Polícia Rodoviária Federal ou a PM e o aborda e o encontra com uma arma de fogo no seu caminhão. E aí, é posse, é porte para o STJ, adequadamente, no meu ponto de vista, trata-se do artigo 14, não do artigo 12, ok? Então, caminhoneiro, né, vai responder com o seu veículo, ainda que esteja... Tornaria-se um pouco mais complicado, hein, Arthur? Você já viu aquele... quando eu era moleque, eu sempre achava bacana aquele carro que é uma casa, é um trailer, né? Como é que chama aquilo, gente? Ajuda aí. Motorhome. Isso aí. Como é que fica essa situação, hein? Muda um pouquinho? Cara, fazendo esse raciocínio do STJ, a princípio não, né? Teria que ter uma... Seria o conceito de domicílio? Não adianta a gente entender que o conceito é de domicílio, né? Se a gente vai enquadrar o cara no porte, né? Então, resumindo, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje que é porte no caminhão, é porte. Não sei se há alguma decisão. Se alguém localizar, coloca no grupo, por favor, em relação a esse tipo de situação, tá? Em se tratando daquele trailer, né, que é um verdadeiro... Não é domicílio, não, Aloysio, porque não é uma coisa fixa que tem endereço. O motorhome, por exemplo, ele não tem endereço fixo. O domicílio tem que ter endereço fixo, rua, número e etc. Uhum, é razoável, né? A maior polêmica ocorreu que acabaram anulando uma questão do último concurso da PRF, foi justamente essa questão da boleia do caminhão, né? Conceito constitucional de domicílio, porque o caminhão, a boleia não é o local que é franqueado o acesso a qualquer pessoa, né? Mas ali seria domicílio, né? No conceito dos constitucionalistas, você tem algum local que você tem a sua residência com ânimo definitivo, ou aquele que você exerce privativamente a sua função, a sua profissão, o escritório de advocacia, o escritório de psicologia, o consultório, né, médico, enfim, isso estaria abarcado no conceito de domicílio. Mas a boleia, né, o que levou à nulidade da questão? Existem decisões tanto em um sentido quanto no outro. A boleia do caminhão é o local em que ele repousa. Mas fazendo essa análise, né, que você colocou ainda a respeito do veículo, domicílio, digamos assim, não teria como a gente abarcar. Mas a decisão, a jurisprudência não é pacífica, né, a respeito do tema,
boleia, o que levou, infelizmente, né, o que leva a essa insegurança, né, por ter sido anulada a questão. Não sei se hoje ainda seria. Acho que É vem se engraçado, né, Aloysio? Agora eu lembrei até da sua outra aula da questão da invasão de domicílio, que você, no caso, não pode invadir a boleia de um caminhão, porque se entende como sendo domicílio. Tecnicamente, né, seria isso, né? Mas veja bem, dessa decisão que eu acabei de passar, desse informativo 496, se está dizendo que pratica porte, vê bem, o que você entende aí? O conceito é meio que excludente. A posse você está em casa ou na empresa, tá? Ou seja, você está no seu domicílio em sentido amplo. E o porte você está transitando, né? Então, se eu estou dizendo que no caminhão você responde pelo porte, eu estou dizendo que aquilo ali não é seu domicílio. E se o caminhão como um todo não é seu domicílio, a boleia também não seria, tá? Então, penso que a tendência, né, da jurisprudência é no sentido de entender que o porte, que a boleia não vai estar abarcada, né, não vai estar protegida pelo conceito de domicílio. Agora, na verdade, Aloysio, não se pode revisar caminhão, carro, qualquer veículo sem autorização, porque isso se torna uma extensão do seu domicílio, mas não o domicílio em si. É uma extensão do domicílio, é uma coisa diferente. É apenas a extensão. Por isso que você precisa de autorização até mesmo para revistar um veículo. Muitas pessoas não sabem isso, acham que simplesmente parado em uma REP ou uma PREV, que são obrigados a autorizar a revista no carro, mas não. A revista pessoal você não tem que autorizar. Agora, a revista dentro do veículo, você tem que autorizar. Se você não autorizar... Vamos lá. Não autorizei. É prova ilícita? Sim, você não autorizou. Tem que ter no mínimo, uma fundada suspeita para que um policial faça uma revista, uma fundada suspeita. Não é ele simplesmente falar o seu carro parece suspeito, alguma coisa do tipo. Fora isso, só com autorização, senão seu carro não pode ser revistado. É uma tese que qualquer constitucionalista acha digna de aplausos, né? Mas que coloca em xeque a fiscalização, né, dos órgãos de segurança pública. Você imagina a PRF com essa conclusão, o que a gente vai pensar? O caminhoneiro não vai autorizar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, melhor dizendo, fazer a fiscalização sobre o seu veículo. Ele estaria blindado, né, para transportar drogas e coisa e tal. Por isso isso não configura desobediência, porque ele está amparado. Como sendo isso do seu domicílio, tem que ser autorizado, ou então ele tem que, no mínimo, ter uma fundada suspeita justificada. Não é ele simplesmente alegar que seu carro parece suspeito, porque o seu carro é velho, porque o seu carro isso, ou no mínimo, talvez, se tiver uma denúncia com as características exatas do seu carro, mas não placa para definir que é o seu carro, aí talvez ele consiga estar um pouco amparado. Mas se não tiver absolutamente nada, ele só parou o seu carro e quer revisar o seu carro, não pode. Por lei, não pode. Ô, Márcio, mas vamos lá. Você, policial, depreende, eventualmente, do nervosismo, tá? Eu parei aleatoriamente, né, a Paula. E a Paula demonstra uma grande nervosismo, né? Aquela conduta típica de quem está transportando algo clandestino, algo objeto de crime, drogas, armas, enfim. A partir desse raciocínio, né? E aí, a gente vai fazer a revista sem autorização dela? Em fazendo, seria ela isso é a sua fundada suspeita. Sim. Você tem a sua fundada suspeita. Agora, se com a sua fundada suspeita você for no veículo não encontrar nada e ela quiser ir adiante com isso, ela pode estar, com certeza. Agora, se você for e achar alguma coisa, beleza, bingo. Então, agora, se você não achar nada, o nervosismo dela pode ser simplesmente porque ela nunca foi parada pela polícia, o nervosismo dela pode ser por inúmeras questões. Isso não configura exatamente que ela está escondendo alguma coisa. É uma fundada suspeita? É, mas não configura que ela está escondendo alguma coisa, ou que ela está
traficando alguma coisa e etc. Entendeu? Entendi. Não, vê bem, a questão é, isso iria, digamos, não encontrei nada, tá? Eu achei que ela estava nervosa, fui lá e promovi a devassa sem a sua autorização. Será que dá para eu entrar no abuso de autoridade, né? Também, até que ponto essa fundada suspeita vai, digamos assim, chancelar a conduta do policial no que... Então, aí vai, se ela quiser entrar, se ela quiser mover uma ação, isso daí quem vai dar essa caracterização aí, mas que ela pode entrar com essa, ela pode, com certeza. Mas na hora da gente marcar lá o xizinho, essa que é a merda, né? E aí fica o desafio de vocês de estarem localizando alguma decisão, tá, gente? A respeito de conceito de domicílio no que diz respeito a veículo, a revista, a não autorização, tudo isso que eu estou discutindo aqui com o Márcio, tá? Professor, Oi? eu olhei aqui em concurso, abri aqui, a questão realmente foi anulada, então não está valendo mais, né? É polêmica, cara, porque tem turma que pensa de um jeito, tem turma que pensa de outro. Eu acho até pouco provável de estar caindo, Arthur, entendeu? Mas é tenso, né? A boleia é conceito de domicílio, não é, né? Enfim, eu, particularmente, acho... A questão, Aloysio, é que normalmente quem se nega a deixar um policial fazer revista no veículo é quem está escondendo alguma coisa. Normalmente, quem não está escondendo nada nunca se nega. Então, por isso que dificilmente a gente vê processo com relação a isso. Quem se nega é quem está escondendo alguma coisa. Uhum. O normal, vamos dizer assim, uma vez eu estava, né, não sei, eu já comentei com alguns alunos, né, e volto a reiterar para os alunos novos, enfim, para quem eu não comentei essa passagem da minha vida, foi o seguinte, minha vida profissional, uma vez a gente recebeu uma denúncia de prostituição infantil, né, em Partido Alferes. E aí, algumas senhoras vieram ao fórum comunicar de que haveria em determinado imóvel, né, prostituição infantil. E aí, eu chamei o juiz chamou um policial, o oficial de justiça, chamou um policial civil, enfim. Não, acho que era um policial militar, né, que fazia segurança do fórum. E nós fomos ao local, né? Isso eram 22 horas, tá? E à porta estava uma pessoa, sexo feminino, em que, para evitar qualquer constrangimento, eu me identifiquei. Boa noite, eu sou comissário do Tribunal de Justiça, estou acompanhado do juiz, estou acompanhado aqui do oficial, enfim. A senhora nos autoriza a entrar no seu veículo, no seu imóvel, né, que apontaram para a gente, supostamente teria prostituição infantil aqui. Aí ela autorizou. Eu penso que a melhor forma também é você pedir, né, para entrar, né, seja na casa, no sentido estrito, seja no veículo, né, no caminhão, enfim, na empresa. É a melhor forma de você evitar problema. E o que alguns já começaram a colocar, inclusive nas redes sociais, pede autorização gravando que aquela pessoa está te autorizando, para evitar depois o abuso de autoridade, né? Que o abuso de autoridade é um instrumento... Exatamente, porque depois, numa possível audiência, ela pode alegar que ela não autorizou e você não tem prova nenhuma. Detalhe, não tinha ninguém na casa, né? E era de noite, né? E aí, e a ordem judicial, obviamente, seria suprida pela presença do juiz. Só que a presença do juiz à noite, após as 21 horas, né, pela lei de abuso de autoridade, por si só seria uma invasão, um ato ilícito, né, nosso, cometido por todos nós, do judiciário, da polícia, enfim. Ok? Então, estou só demonstrando, às vezes, a dificuldade prática, que às vezes pode ser sanada com um simples posso entrar, e um maior zelo, né, para quem vai se tornar policial, né, daqui a pouco, para você que já é gravar aquele momento, né, filmar, ou pelo menos o áudio dela. Posso ingressar no seu imóvel? Nós somos policiais, e há uma denúncia disso, posso estar entrando, né? E aí a pessoa... A gente, eu não digo, mas eu, policial, a gente tem um documento que a gente faz, uma BOPM. Eu sempre peço para a pessoa assinar, coloco lá registrado que ela autorizou. Uma vez que ela assinou, que ela autorizou a entrar no domicílio dela, ela pode alegar o que ela quiser em audiência, porque ela assinou ali, e ela assinou sem coação. Uma vez que ela assinou, tudo certo. Agora, sem ela assinar, sem ter uma gravação, sem qualquer coisa, ela pode autorizar e depois pode chegar à frente ao juiz ou até mesmo num depoimento na delegacia e falar que ela não autorizou e que prova eu vou ter. Então, tem que ter assinatura.
Para se precaver, a gente chama de seguro de cu. Para se precaver, pede assinatura. Pede assinatura, pede número de CPF, número de identidade, faz tudo certinho. Eu, pelo menos, ajo dessa forma, para não ter problema lá na frente. Não, é a melhor coisa que você faz, porque a gente vê que realmente há excessos cometidos, né, por maus policiais, a gente não pode generalizar, e isso leva o legislativo a cada vez mais, digamos assim, dificultar, né, a vida do mal policial, né? E não tem problema nenhum você perder ali 1 minuto, 2, tomando, né, as cautelas necessárias para não responder uma ação penal depois. Porque a gente vê, o judiciário vê muito mal o policial que está ali na ponta, enfim, trocando tiro. Tu chega lá na audiência, tu é meio tratado quase que como réu, tu sabe disso, tu é policial, tu sabe disso. Eu canso de ver isso em audiência, né, no dia a dia. Tratado como réu quem não sabe se defender, né? A partir do momento que você sabe se defender e está na sua razão, aí a coisa já muda de figura. Pode ser até o Papa que está lá na minha frente que não vai ficar quieto, não. Sim, mas a questão toda é esse acesso à informação, será que os seus colegas de farda têm? Né? Você é estudante de Direito, né? faz uma faculdade de Direito, tem muito mais informação do que um policial comum, que às vezes é covardemente, né, condenado sem ter uma defesa técnica que pretenda, né, que o faça, que o ampare, né, no exercício da função. E o pior é você estar no seu trabalho sendo alvejado, né? Justamente, eu lembro que tinha um colega comissário, o cara falou, pô, estava numa audiência em que eu peguei um sujeito vendendo bebida alcoólica para menor, me senti réu da forma como o promotor me tratou e o juiz e coisa e tal. Eu falei, é desconfortável e às vezes dá vontade até de você deixar para lá e deixar de fazer o seu trabalho, né? Mas a gente não pode desanimar, agir dentro da lei que efetivamente não vai ter muito problema. Problema a gente sempre tem quando a gente, digamos, age de forma dentro da lei a imputar crime a uma pessoa, né? Ninguém gosta de tomar uma ação penal, de ser preso, conduzido à delegacia, aí, podendo te prejudicar, não vai deixar de fazê-lo, né? Como a gente já cansou de ver no dia a dia, adolescente em conflito com a lei, pega e denuncia o agente do Degase, que me torturou, fez isso, fez aquilo, enfim. A gente tem que tentar achar um equilíbrio, né? Que tem gente que tortura? Claro que tem. Mas tem moleque vagabundo que está inventando, está tentando tirar o emprego e ferrar o cara que bate de frente com ele? Claro que tem também, né? Mas são aspectos interessantes que eu sempre acho que é muito produtivo alguém localizar algo nesse sentido, decisão do Supremo ou do STJ, que tem a última palavra em termos de interpretação da lei, ok? Então, informativo 496, o motorista, né, de caminhão está incidindo no artigo 14 do ED, do Estatuto do Armamento, tá? E ainda, vamos lá, a posse ilegal de arma de fogo, eu já falei, de uso permitido com registro vencido é conduta atípica, é mera infração administrativa, está no informativo 572 do STJ. Então, no informativo 572, está destacando aquilo que eu falei no começo do nosso encontro, de que o CRAF vencido é mera infração administrativa e não constitui crime. Apenas a ausência do CRAF é que constitui crime. Beleza? Então, vistas as condutas típicas, as condutas atípicas, o que mais que a gente tem de importante? Vedação da fiança é inconstitucional, tá? Então, como regra, a gente tem visto isso, né? Que nas mais diversas leis, o Supremo vem declarando a inconstitucionalidade de condutas em que se pretende vedar a fiança. Em sentido contrário, então, a conclusão que a gente chega é que, na prática, não existem mais condutas, né, digamos assim, em que há vedação da fiança. Tá? Então, vedação da fiança é inconstitucional de acordo com o STF. Beleza? Aloysio. Oi. Só para não esquecer, uma dúvida, por favor, com relação à posse de arma. Com relação ao domicílio e ao local de trabalho. Quando o sujeito pede a liberação, ele tem que identificar onde é o trabalho e o domicílio, e ele tem que identificar o trajeto que ele faz de casa para o domicílio, caso ele possa transportar essa arma do trabalho para o domicílio e vice-versa, ou ele não pode, ele tem que definir se a arma fica só no domicílio ou se a arma fica só no trabalho. Como que exatamente funciona isso? A arma tem que ir desmuniciada, a arma no porta-luva, por exemplo, e a questão no porta-mala,
pode levar isso consigo dentro do veículo municiado, como que funciona, porque eu sei de uma forma, só que eu quero ter certeza se é exatamente como eu sei. Vamos lá. Cara, teve um TCC que eu participei da banca, aí da UGB, acho que foi 2016, em que tinha um rapaz, um empresário, tinha dono de uma rede de açougues aí, em Volta Redonda, e ele pleiteava reiteradamente o porte, tá? Ele tinha a posse e queria ter o porte. E aí ele se deparou com a seguinte situação, era o meu aluno, gostava dele, né? E aí eu fiz uma pergunta que acabou deixando ele bem desconfortável e nervoso na hora de apresentação do TCC, que era o seguinte, ele falou, ele não poupava críticas à delegada da Polícia Federal, então, titular em Volta Redonda, no ano, né, em que ele apresentou, que ele concluiu o curso de graduação em Direito. E ela falava o tempo todo, enquanto eu for delegada titular da Polícia Federal aqui, você não terá o porte, ok? Então, ela colocou isso, né, ostensivamente, de forma até indelicada, e estou vendendo o peixe que ele me passou. E aí eu indaguei a ele qual seria a natureza jurídica desse ato. Eu queria que a resposta seria um ato discricionário, né? Nesse ato devidamente motivado, em que ela aponta a oportunidade Não postou conveniente... uma publicação e marcou. Oi? Não. Tá falando comigo ou não? Tá o microfone ligado só? Não. Desculpa, Luiz. Só ligado, só. Tá. E aí a conclusão, né, do que ele mesmo me passou era de que se tratava de um ato discricionário da administração pública em estar o quê? Não autorizando o porte. Agora, é claro, a partir do momento em que se autoriza, né, a administração pública deve procurar, de certa forma, estabelecer parâmetros. Tá? Estou falando aqui de improviso, no sentido de que o delegado da Polícia Federal vai estabelecer, né, essas regras que você acabou de passar, né, o local do domicílio, o local da empresa e qual vai ser o trajeto, né? Isso é o mínimo do mínimo, né, digamos assim, em que se deve ser esclarecido, né, nessa questão do porte, digamos assim, do alvará, né, desse ato discricionário da Polícia Federal em permitir que este empresário esteja portando a arma de fogo. Deu para esclarecer? Era isso mais ou menos que você queria saber ou não? Não, na verdade, exatamente, porque a primeira eu sei que ele tem que definir onde é o domicílio e o trabalho. A minha pergunta foi, nessa definição, ele já consegue a posse para ambos ou ele tem que escolher ter a posse só para casa ou só para o trabalho? Uma vez que, se ele transportar a arma, ele já vai estar entrando no porte e não na posse mais. Ou ele escolhe os dois, ele identifica o trabalho e o domicílio e tem um percurso específico que ele pode fazer esse transporte do trabalho da casa para o trabalho. Se ele é liberado por esse transporte, como que deve ser esse porte? A arma pode estar municiada, se a arma tem que estar desmuniciada no porta-luva, por exemplo, e a munição no porta-malas. Como exatamente funciona isso? Professor? Oi? Exatamente sobre o tema que o amigo está falando. Quando eu morava em Cabo Frio, né, tem uma advogada amiga minha que é mãe de um policial federal que trabalhava justamente com isso. O que eles tinham passado, não tenho certeza. Eu estou falando assim o que eu ouvi dizer, né? Que exatamente esse transporte, por exemplo, assim, a pessoa ela tem uma posse de arma, né? Então ela está na casa dela e ela tem um comércio. Para que ela faça esse transporte, existe algumas regras que, por exemplo, assim, a arma tem que estar nesse translado, casa, comércio. A arma tem que estar sem munição, existe uma determinada distância da arma para o motorista também, delimitada dentro do veículo e sem munição nesse trajeto, foi o que eu ouvi dizer. Entendi. Com a munição em determinado local, mas tem aquela distância toda, não pode estar a arma com munição e nem junto com o motorista no trajeto. Aí, quando chegar no comércio, pega a arma, aí lá faz todo o trâmite, coloca a munição, foi o que eu ouvi. Entendi. Essa é realmente
o que eu sei. Eu queria ter certeza se é exatamente isso. Aham. No caso, pelo que eu sei, a arma tem que estar desmuniciada no porta-luva, a munição no porta-mala. Você tem um trajeto específico que você não pode mudar. Se, por exemplo, você, nesse trajeto do trabalho para casa, você parou, digamos, numa farmácia e municiou a arma e colocou na cintura, já configura que você está com porte de arma. Pode até parar o seu veículo em algum lugar. Porém, você não pode mexer na arma. A arma tem que continuar no porta-luva e a munição no porta-mala. E se você mudar esse trajeto também, digamos que você tem N trajetos chegar no seu trabalho. Beleza, tudo bem. Só que digamos que você demore 10 minutos chegar no seu trajeto, no seu trabalho. Se você mudar o trajeto e demorar 1 hora para chegar e acontecer alguma coisa nesse meio tempo e que souberem a hora que você saiu de casa e a hora que aconteceu, sendo que você deveria estar no trabalho nesses 15 minutos, aí também já é uma outra questão. Aí não está mais... Não estou te ouvindo, Márcio. Não conseguiu ouvir? Finalzinho, não. Eu quis dizer o seguinte, o final foi que, por exemplo, você tem um trajeto da sua casa até o trabalho, correto? Digamos que esse trajeto você leva 15 minutos para chegar do seu domicílio até no trabalho. Se nesse tempo do seu domicílio até o seu trabalho você demorou 1 hora e você é pego com essa arma no carro, você já não está mais lícito, porque você não fez o seu correto trajeto da sua casa para o domicílio. Se comprovar que você saiu de casa, digamos, por exemplo, você saiu de casa às 6 horas, você deveria estar no trabalho às 6h15. Se você alegar que você estava transportando a arma apenas de casa para o trabalho, só que você demorou 1 hora e você ainda não chegou no trabalho, você não está mais lícito mais. Entendi, perfeito. Vocês lembram que eu descrevi como conduta típica você manter, né, arma de fogo desmuniciada, você manter arma de fogo desmontada, isso tudo eu penso... E uma dúvida, Márcio, depois você esclarece aí o grupo. Essas normas, elas são fruto de um decreto, né, de uma portaria da Polícia Federal, porque é um padrão, pelo que a Carla falou e que você está reiterando, é um padrão adotado, né, pela Polícia Federal na concessão do porte, ok? Então, isso seria um ato normativo de que espécie, né? Uma portaria, um decreto do presidente da República, um ato do ministro da Justiça, só para a gente estar encerrando esse tipo de preocupação aqui. Mas que fique claro, né? A constitui essa autorização para a posse da arma e não para o porte, não pode inviabilizar, né? Porque se eu tenho uma empresa, eu tenho que me deslocar da minha casa para a minha empresa, né? E não vai constituir como regra uma conduta típica se eu estiver seguindo aquele itinerário, né? Naturalmente. A minha dúvida é que, se vocês forem capazes de esclarecê-la, de respeito ao que isso é um ato normativo do ministro da Justiça, do presidente da República, enfim, delegado da Polícia Federal. Eu acho que deve ser algo além do delegado da Polícia Federal. Achei até muito marrento o que a delegada falou, é ato discricionário. E a palavra discricionário não vinha de jeito nenhum na boca do meu aluno. Eu comecei a entrar em desespero, porque ele falou tanto a expressão que a gente conclui que é ato discricionário, a oportunidade e conveniência. Eu sempre falo isso para vocês, oportunidade e conveniência, há uma liberdade da valoração, né, da oportunidade e conveniência da prática do ato. E o que ela falava o tempo todo, que ele revelou isso no TCC, é que se trata de um ato discricionário. Eu falei, mas qual a natureza jurídica desse ato? E o cara travou, quase que foi reprovado, né? Ou seja, os outros 2 professores estavam querendo reprovar. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu fiz uma pergunta de direito administrativo num tema relacionado a processo penal, que não vamos deixar de derrubar o cara, né? Reprovar o sujeito no TCC, né? Mas só descobrir a natureza jurídica desse ato, que procura padronizar essa conduta, né, de fazer o transporte da arma de casa para a empresa, da empresa para casa, tá? Para nos esclarecer. Ainda... André, Oi? então, mas se o sujeito preenche os requisitos inerentes ao porte de arma aí, no caso da lei, ou a posse, não seria um ato vinculado, não?
Pois é, prevalece o entendimento que é ato discricionário. Porque, vê bem, como regra, vamos pensar o seguinte, você não se enquadra no artigo 6º. Então, a administração pública não tem que ficar armando todo mundo. Tá? Eu vou colocar o quê? Você já foi assaltado? Já, várias vezes. Ameaçaram você? Você tem que precisar da arma. E a análise dessa necessidade, digamos assim, da arma, é que passa pelo crivo da administração pública, da autoridade, né, da polícia, autoridade policial, né, da Polícia Federal, no caso, né? Por isso que prevalece o entendimento de que se trata de ato discricionário. Preenchimento de requisitos por si só não assegura o direito a portar arma de fogo, senão todo mundo ia ter o porte, não é não, Arthur? Entendeu? Acho que essa que é a ideia, tá? Mas aí já estamos lá dentro do direito administrativo. Mas um aspecto interessante, que eu quero que vocês insiram aí, né, Juana, entre condutas típicas, é a do policial civil aposentado. Então, se liga, o policial civil aposentado, ele não pode portar arma de fogo, tá? Vigia fora do expediente também não tem direito a portar arma de fogo, o que é óbvio. E uma outra aspecto da jurisprudência que eu acho interessante... Aloysio, Oi? Mas vigia não tem nem no serviço. Você deve estar confundindo com vigilante. Vigilante, né? Ou seja, o cara que está no banco lá com a arma, né, fora do expediente, esse sujeito não tem direito... Aqui, essa apostila, esse mapa mental, às vezes tem umas expressões que carecem um pouco de boa técnica, né? Então, o vigilante fora do expediente, né, também não tem direito. E ainda, você é um vigilante em que, ou melhor, você vigia e eu entrego uma arma de fogo, tá? O vigia do meu condomínio. Eu entrego uma arma de fogo, seria isso coação moral irresistível, sob pena dele perder o cargo? Não, constitui conduta típica, tá? Então, coloque aí a pessoa que é vigia e porta uma arma de fogo, não se trata, né, de uma conduta que se amolde a nenhum tipo de excludente da ilicitude, ou seja, não há coação moral irresistível sobre aquele profissional para ele ser obrigado a portar arma de fogo. Se ele portar, ele vai responder, tá, pelo crime. Aloysio, tira uma dúvida, por favor. Essa questão de que o policial civil aposentado não pode portar arma, o que exatamente que diz aí? Porque eu não sabia que o policial aposentado não podia portar arma, porque existe uma seguinte situação, pelo menos no militarismo, o policial militar, ele não aposenta, ele reforma, né? A gente, quando reformado, a gente continua com o porte de arma normal. A única coisa que acontece, por exemplo, se a arma não foi minha, se não são as armas que eu comprei, aí devolver para a polícia militar. Essa eu não posso usar mais, porque eu não estou exercendo a função. E eu só posso usar a minha, eu continuo com o porte das minhas. Então, talvez o que está escrito aí, que o policial civil perde o porte de arma, da corporação dá para ele, porque o policial civil, hoje a militar também está ganhando, assim que forma no curso de formação. Mas antigamente não. Antigamente a polícia militar não dava arma quando você se formava. Você tinha que comprar a sua primeira arma. A civil, até onde eu sei, sempre deu. Então, talvez o policial não possa... Aqui a Polícia Civil dá para ele. Se ele comprar uma, imagino eu, que ele possa continuar com o porte de arma assim. Como eu te falei, eu não tenho aqui o número do informativo, Márcio, mas o que eu tenho? Condutas típicas, todas aquelas que eu falei, assim como porte de arma de fogo por policial civil aposentado. Essa é a informação que eu tenho. Mas eu já vi isso em algum informativo, tá? Que eu estou te devendo também, tá? Ou seja, regra, né? Ao que tudo indica, dessa leitura dessa informação aqui, o policial civil aposentado não possui mais o porte, tá? Agora, a fonte da... Eu não porque, de certa forma, mesmo que ele venha a perder o porte, pela que ele exerceu antes de se aposentar, por toda a periculosidade que ele vai enfrentar na frente, por todos os inimigos, né, digamos assim, que ele fez em decorrência da profissão, ele conseguiu o porte, é uma coisa mais simples do mundo. Mas eu acho errado ele perder. Se caso ele perde até da própria arma que ele comprou durante o exercício da profissão. Porque se ele comprou, ele tinha um porte,
comprou com o dinheiro dele. Por que ele vai perder? Acho isso completamente errado. Ele não deixou de ter a capacidade física, nem a capacidade psicológica, nem a idoneidade para continuar mandando de arma. Entendi. É que eu estou te falando, eu vou achar o informativo, a gente não tem que concordar ou não, a gente tem que levar a informação para a prova, entendeu, Márcio? E aqui faltou, né, careceu a informação de qual o informativo do STF que deu essa decisão, mas a decisão é dessa forma: porte constitui conduta típica, porte de arma de fogo por policial civil aposentado, tá? Essa informação para você levar para a prova. Só vou pesquisar qual é o informativo do STF em que está prevista essa. O cara trabalha a vida toda na Core, vamos supor. Aí, quando aposenta, não tem um porte de arma. É absurdo, é absurdo. Realmente deixar o cara totalmente desamparado, mas eu entendo perfeitamente, né? Isso é o mais atual, Luiz? É a notícia mais atual relacionada a isso? 2020, cara. 2020. Que isso, não é possível. Só se mudou esse ano agora, entendeu? É uma doutrina de 2020 de mapa mental, né? Porra, de uma mulher. É o que eu disse, eu até concordaria com ele perder a arma que é da corporação, porque ele tem que devolver, já que ele não está exercendo a função mais, mas a dele, completamente errado. Que quando fala porte de arma de fogo, não está falando da corporação, né? Falou que o policial civil aposentado portar arma de fogo. Significa que ele só passa a ter o quê? A posse? É o que você falou, ele encontra um cara que ele prendeu um mês antes, né? Ele se aposentou. E o vagabundo está lá, olha para ele e ele não tem nem mais como se defender. É teratológica a jurisprudência. É o que eu digo. O que a gente observa no Supremo é um posicionamento extremamente garantista que a gente vê e analisando de uma forma, digamos assim, bem, em alguns momentos, bem sinistra, em desfavor do policial, vamos dizer assim. Agora, curiosamente, tivemos recentemente essa situação em que pegou e liberou geral para a guarda, né? Então, chega a ser contraditório. Policial civil não tem porte, mas a guarda pode, numa população, às vezes, numa cidade com 5 mil habitantes, libera arma de fogo aí para a guarda, sem querer desmerecer de forma alguma a guarda municipal, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo é questionando, às vezes, as contradições que a gente observa na jurisprudência do Supremo, tá? Mas, então, eu estou te devendo, né? Quem quiser também dar uma pesquisada, pega essas palavras-chave: porte de arma de fogo por policial civil aposentado, e coloca o número de informativo aí no grupo, beleza? Então, a gente já está no segundo bloco, já encerrando aí a nossa 1 hora. Vou ver se amanhã a gente encerra o Estatuto do Armamento, falando de mais alguns crimes, né? Omissão de cautela, né? Também o disparo de arma de fogo, e a gente resolve algumas questõezinhas de estatuto e da nossa aula de ontem, beleza? Fechou? Valeu então, gente. Obrigado aí pela paciência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, mestre. Gratidão. Boa noite. Fica com Deus.